Olá a todos, última entrevista do dia hoje no Bitfinex Talks, mais uma vez em português. Muito obrigado a todos que nos assistiram aí, que estão assistindo também os cortes. Tô aqui com o Michel Mendes, cara, uma das figuras também muito importantes para o Bitcoin no Brasil, principalmente falando bastante sobre a questão regulatória, para questão de pagamento de impostos e tal. O que você tá achando do Plan B, cara? Seu primeiro Plan B, né? Meu primeiro Plan B, já tinha ido em outros eventos, me chamou a atenção um balanceamento que foi feito bem legal, de que é um evento muito maximalista por um lado, Sim. mas olhando muito para o regulatório do outro. Eu acho que sim. é um futuro a gente pensar que, cara, o caminho não vai ser tão no meio assim. Cara, o regulador vai ter que ouvir quem está aqui desde 2009, pessoal do Bitcoin, pessoal Cara, não interessa o seu nicho dentro do mercado cripto. Se você está na Web3, você precisa ser ouvido para dar esse próximo passo. E eles conseguiram casar bem aqui todos os componentes aqui dos... Legal. Tiveram alguns painéis aqui que já discutiram essa questão dessa adoção ser mais de baixo para cima e a gente começar a forçar os reguladores também a ouvir um pouco. Como que você enxerga o futuro cripto no Brasil, sei lá, pelo menos em 2025, o que você acha que vai acontecer? Você acha que os reguladores vão ouvir? Você acha que a gente precisa de algumas mudanças ainda ou de algum amadurecimento? Ou você acha que já tem uma certa adoção que está já forçando esses reguladores e alguns membros do Congresso, por exemplo, enfim, a ouvirem o mercado cripto? O Brasil, ele saiu à frente na questão de regulação de muitos países. Se você pega 3, 4 anos atrás, a gente já discutia a regulamentação. Você olha para o lado da Receita Federal, a Receita Federal, a IN 1888, nasceu em 2018. Se você olha, o Banco Central já vinha discutindo isso desde 2013. Só que eu vejo que num momento muito decisivo de que, cara, nós vamos pegar a regulação do mundo tradicional e vamos aplicar no mercado cripto, ou nós vamos sentar e discutir com quem faz o mercado e vamos olhar para isso. Num momento muito decisivo, o Brasil está olhando para encaixar o mercado cripto nas velhas políticas, nas velhas leis, nos velhos formatos. O que obviamente não vai dar certo. Na minha opinião, eu conversei muito aqui sobre isso hoje. Na minha opinião, o que vai acontecer se o Brasil for por esse caminho é que o regulador vai ficar com papel carimbado e tal, e o dinheiro vai ter ido embora do Entendi. Brasil, infelizmente. E por outro lado, a gente tem já alguns players de dentro do governo, seja Ministério Público, juízes, deputados. O Brasil propôs agora, teve uma proposta de lei da Câmara, acho que foi um deputado, propôs que o Brasil começasse a fazer reserva de Bitcoin. Cara, uma proposta para virar lei é bastante trabalho, Sim. muita coisa para acontecer e tal, mas é uma fagulha, uma esperança que a gente tem de que quanto antes mudar essa visão brasileira, antes a gente vai poder prosperar. Melhor. E aqui é um ótimo exemplo. Você acha que talvez, não sei, é uma pergunta assim do seu ponto de vista que tem bastante experiência com isso, que é realmente muito próximo dessa questão de regulações e IR e tal, e essa questão da adoção, você acha que é um pouco do efeito Trump ou a gente já vem tendo essa visão de reserva de Bitcoin antes ou alguma coisa assim? Você acha que teve alguma inspiração anterior ou você acha que é muito mais um efeito Trump aí? E como também que você acha que isso se conecta com El Salvador? Você acha que nós temos algo de El Salvador para trazer para o Brasil que seja positivo para essa questão regulatória e para essa questão de adoção de cripto? O efeito Trump, eu acho que é muito mais um carimbo no que estava acontecendo. Entendi. Um aceite, uma verificação do que necessariamente Trump, o efeito em si. Porque assim, o Congresso americano ele gera muito pró-cripto, Congresso eleito. Você vê os Estados Unidos muito pró-cripto, muita coisa acontecendo, uma adoção orgânica a nível de mundo absurda. Se a gente olha para o Brasil, o mercado cripto é maior que a B3. É absurdo isso, pensar. A gente está discutindo regulação agora, nós já somos maiores do que a Bolsa. Maiores que a Bolsa. É inimaginável. E, cara, veio para coroar um momento muito bom do mercado cripto. Bitcoin batendo recorde, a gente está em topo histórico, a adoção dos Estados Unidos, que deve ser copiada tanto na adoção quanto na regulação por outros países. E sem dúvida, El Salvador é uma inspiração. El Salvador cara, não existia no mapa pensando como ele existe hoje.
Sim. antes. Ninguém falava em trazer uma empresa para El Salvador há 5 anos atrás. Ninguém falava em fazer um evento desse tamanho. E a gente chega no hotel que tem um prédio gigante do Google aqui. Cara, que loucura! Eu nunca tinha vindo a El Salvador. Foi uma surpresa muito agradável. Cheguei aqui e falei, caramba, isso aqui... a impressão que eu tenho do país como um todo, mesmo fora cripto, você anda nas estradas, está tudo em construção, obra, movimento, dinheiro, empresas novas. A impressão que eu tenho é que, cara, o mundo novo, chegou e, cara, tá aí na cara de todo mundo. Acho que, seja usuário ou regulador, se vier aqui olhar e falar, cara, precisamos melhor acelerar. É isso que eu ia te perguntar, cara. Você acha que ainda é cedo? Você acha que ainda tá em tempo de fazer uma adoção e dos reguladores realmente virem para cá? A gente sabe que provavelmente tem algumas figuras importantes da política aqui circulando, brasileira, a gente já viu algumas, mas você acredita que ainda é cedo, que ainda dá para a gente virar essa chave e começar realmente a olhar para o mercado cripto, pelo menos, né, os reguladores, a parte dos reguladores e do Congresso, da Receita e tal, começar a olhar para o mercado cripto com um pouco mais de carinho e ver essas mudanças que acontecem não só aqui, mas como você disse, na questão de volume também, de transações e tal, ser maior que a B3. Você acha que ainda é cedo para isso, que ainda dá? Ah, com certeza. Por 2 motivos principais, acredito eu. Um, que o Brasil tem muita gente investindo em cripto, volume de transação, negócios. Cara, aqui tá cheio de brasileiros, só negócio, cara, fantástico. E são pessoas que, se tivesse uma regulação e um apoio dentro do Brasil, com certeza ia desenvolver lá. E outro ponto é que, cara, no fim das contas, quando a gente dá um zoom out nisso tudo, são 21 milhões de bitcoins. Quem comprar primeiro vai estar ganhando dinheiro de quem comprar mais tarde. É indiscutível isso. São 16 anos agora, 16 anos o Bitcoin repetindo essa mesma receita e mostrando isso. Os Estados Unidos agora parece que entenderam isso, El Salvador entendeu Mas isso. o Bitcoin já acabou umas 150 vezes, né? Já 150 vezes que o Bitcoin morreu. E, cara, quem está comprando Bitcoin está ganhando dinheiro. Legal, legal. A gente não olha muito tanto também pela questão do price action, mas o Bitcoin é importante para mercados emergentes como o Brasil, como El Salvador, principalmente na questão de bancarizar pessoas que não estão, né? O Brasil hoje a gente tem uma febre de bets, a gente tem muitas pessoas desbancarizadas em dívida. Você acha que o Bitcoin pode ser uma possível solução para começar a bancarizar essas pessoas mais pobres e trazer um pouco mais de igualdade, um pouco mais de inclusão para essas pessoas também? Ah, com certeza. Eu vejo muito pela adoção do celular. Compra na internet. Meus pais são aposentados, estão ali na casa dos 60 anos, 60, 60 e pouco. Meu pai tem 68, minha mãe tem 58. Meus pais, eles são de uma geração que não tinha celular, tiveram celular, mas hoje o meu pai faz qualquer coisa no celular. Ele faz orçamento, ele compra, ele negocia, ele precisa arrumar uma coisa no carro, ele providencia por ali. E aí, por que eu estou falando isso? O que fez o meu pai ter essa adoção foi a praticidade e a falta de burocracia, a simplicidade, a eficiência. Quando você olha para o mercado cripto é isso, é eficiente. Não tem como a pessoa entender o Bitcoin e fazer uma transação e não querer voltar atrás, cara. Não, quero ir ao banco. Entendeu? Pô, você faz uma transação qualquer, você paga uma coisa com cripto, cara, não tem hora, não tem nada. Agora, pô, eu vi uma ferramenta aqui de análise on-chain, de que, pô, você consegue verificar se teve questão de fraude e tal. Então, se o mercado está amadurecendo, ele é muito simples, muito prático. Essas pessoas desbancarizadas, seja por questão de idade, seja por questão de localização, seja questão de falta de dinheiro, cara. Você chega num banco hoje, o banco te olha de diferentes maneiras de acordo com o seu saldo bancário. Sim. E, pô, você olha para o Bitcoin, você baixa a carteira, você olha para qualquer... O Bitcoin realmente é o dinheiro que faz com que todos sejam realmente iguais, né? Ah, pensa só que a Bitfinex é uma empresa enorme, faz milhões de transações e a carteira da Bitfinex tem o mesmo nível na on-chain do que qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui. Exatamente. Tá, e aí sim, aí você vê, pô, mas qual a diferença da Bitfinex, por exemplo? O mérito do trabalho deles. Não tem coleguismo, não tem política, não tem interferência, cara, é on-chain. Então, cara, é a moeda do povo. Eu sou suspeito para falar, né, cara, da Bitfinex. Para mim é uma experiência, assim, desde que eu entrei aqui foi único, mas a Bitfinex realmente ela tem uma visão, acho que pelas próprias palestras do Paulo você vê, né, que
sempre o direcionamento, né? Bitcoin first e tal. Uma pergunta, você falou um pouco a respeito da Bitfinex. O que você acha, por exemplo, de uma empresa como a Bitfinex, que já está mais para o lado institucional? Qual que você acha que é o espaço que uma empresa como a Bitfinex teria, por exemplo, com uma possível regulação no Brasil ou com uma possível entrada no Brasil? Como que você enxerga, de repente, uma entrada oficial da Bitfinex no Brasil e tudo mais? Cara, excelente, pensando que hoje o Brasil é um celeiro de negócio. Como contador, falo com total propriedade que, em pequenas empresas, Simples Nacional, por muitos anos, talvez pouca gente saiba disso, mas antes de entrar no mercado cripto em 2018, eu atuava com empresas do Simples, focado em bar e restaurante. São milhões de empresas que estão ali produzindo uma quantidade muito grande de empregos. Quando você vê o percentual de empregos comparado com o tamanho da empresa, são as que mais produzem emprego, as que mais geram capital. E aí você pensa, cara, esse pessoal está todo fora do mercado cripto. Imagina só uma empresa como a Bitfinex fornecer soluções. São já tem, né? Bitfinex Pay já tem, é uma solução. Sim. Inclusive tem algumas implementações para merchantes bem específicas, tem o HANA, enfim, tem diversas outras ferramentas. Imagina só uma Bitfinex Pay, onde o cara, numa zona turística, ele aceita o SDT, por exemplo. É o que a gente já tem, né? Olha que loucura. Então o cara pode ir de El Salvador para cá, ele não vai passar em casa de câmbio, ele não vai pagar taxa, ele não vai fazer um monte de burocracia que ele não precisa. Eu vim para El Salvador... O dinheiro é global, transportável... Eu vim para El Salvador com uma carteira de Bitcoin e cartão de crédito. Olha só que loucura. Cara, não lembro a última vez que eu fui numa casa de câmbio. Só que, a gente está de um lado das pessoas que estão imersas nesse mercado. E quando é que isso vai chegar para o comerciante, pro usuário? Que para nós parece muito grande, mas se a gente for enxergar, ainda é uma bolha nossa, né? Mas ainda assim nós já estamos, né, muito melhor do que estávamos alguns anos atrás. Me fala um pouco sobre os seus próximos projetos aí, o que você pensa em relação ao mercado cripto e como que você quer encarar esse ano, por exemplo, dentro do mercado cripto. Particularmente eu gosto muito de conteúdo educacional, eu gosto muito do tipo de conteúdo que você faz, inclusive fazendo tutoriais, ensinando declaração e tal. Sim. Como que você vê o futuro das suas iniciativas em relação ao Bitcoin daqui para frente? Lá atrás, quando eu entrei no mercado, foi através da contabilidade, eu percebi ali que, falei, cara, isso aqui vai precisar ser declarado, isso aqui vai entrar no imposto de renda, isso aqui precisa acontecer. Isso precisa acontecer por quê? Porque dinheiro, cara, essa tecnologia não vai voltar atrás. Foi o meu pensamento ali. E aí começamos uma contabilidade, que basicamente hoje atende o nicho de investidor de cripto. A gente pessoa física bem focado na pessoa varejo, física. Então, no caso. Varejo. E em 2022, final de 2021 para 2022, estudando, eu olhei e falei, cara, tem um mercado aqui que vai explodir, que é a tokenização. A gente precisa entrar nesse mercado. Liguei para o meu sócio na época, mandei um áudio. A gente está num fluxo diferente, mandei um áudio. Falei, cara, a gente precisa abrir uma tokenizadora para ontem. E aí fomos atrás de regulamentação, porque na minha visão a regulamentação ela é importante. E eu não estou falando de proibição, de nada disso. Eu estou falando de regulamentação. Você acredita que essa regulamentação te ajuda a sair na frente? Foi a nossa percepção. Legal. E aí, em 2023, a gente aprovou a primeira tokenizadora regular no Brasil, aprovada pela CVM. De lá para cá a gente vem pilhando regulamentações, trabalhando com tokenização, e aí entra muito trabalho educacional, que a gente faz lá na Tokeniza, que é mostrar para as pessoas que, cara, a gente vai atender, entra muito naquilo que você tinha falado, a gente vai atender pessoas que estavam fora do mercado. Porque a tokenização permite, por exemplo, um exemplo muito simples. O cara tem uma pousada. Ele quer ampliar a pousada dele, quer transformar a pousada dele num hotel. A pousada dele é lucrativa, ele criou os filhos, cresceu o negócio, vive daquilo ali. Mas ele não tem dinheiro para crescer a pousada e transformar ela num hotel. E aquela pousada não interessa para o banco. Só que, pode interessar para o investidor Web3. Sim. E a vantagem é que o investidor não precisa necessariamente ser do Brasil. Exatamente. Ele tokeniza a pousada dele, apresenta um projeto, quem vai dizer se aquilo vai captar ou não é o investidor, que vai gostar ou não e vai comprovar aportando dinheiro.
e aquele cara tira o sonho dele do papel. E aí, cara, abre um E aí leque você de pensa em qualquer fazer coisa. esse meio campo, você pensa em ajudar essas empresas através da Sim. sua tokenizadora. Sim, hoje a gente tem mais de 70 projetos tokenizados Uau, que legal, cara. captados com sucesso no Brasil. Parabéns, cara. Nosso parabéns. objetivo de estar aqui, olha só que coisa interessante, né? A gente estava falando da regulamentação. Nosso objetivo de estar aqui é buscar uma regulamentação mais favorável para que a gente possa tokenizar no Brasil, captando dinheiro do mundo. Dinheiro. Muito legal, muito legal. Cara, primeiramente, queria agradecer por você ter cedido esse tempo pra gente aqui. Foi meio na correria, meio rápido, mas acho que foi um papo bacana, foi bem curto. A gente gostaria de fazer isso de novo, tá? Então, Perfeito, fica o conta convite comigo. aqui. Muito obrigado, cara, pela presença aqui e aproveite bastante o Plan B. É o seu primeiro, você ainda Obrigado, provavelmente igualmente. teremos mais alguns aí. Certamente. E vamos nos parabéns encontrar pelo novamente. trabalho, obrigado aqui pelo espaço, pelo tempo, muito bom o papo. Valeu, Prazer. muito obrigado, Michel. Valeu. Até a próxima. Valeu.